Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Emmanuel vai comentar na lição 45 do livro Vinha de Luz, Necessidade Essencial. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade pode prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. E convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Se a gente pegar os dicionários da vida e procurar entender, interpretar o que significa fé, a gente vai encontrar algumas definições tão interessantes que vão colocar a gente no seguinte, né? Tem fé, muitas das vezes é quando você não tem certeza de uma determinada coisa, mas você coloca toda a sua confiança naquilo. E é claro que se o próprio Mestre Jesus, ele falou durante tanto tempo para a gente que haverá falsos cristos e falsos profetas, é claro que por uma leitura objetiva ainda, sem entrar muito no lado subjetivo, uma leitura objetiva do Evangelho, a gente vai aprender que você não dá para você confiar cegamente, né, naquilo que você não conhece. Então a fé verdadeira, ela vai ser aquela que vai mexer com a sua razão de alguma maneira e que, mesmo que você não consiga provar para outras pessoas, né, você vai ter suas provas, a sua convicção interna. Então, eu vou dar aqui um exemplo, né? Eu faço fé de que 2 mais 2 é igual a 4. Aí eu pego pela forma matemática, eu vou lá, faço os cálculos todos e falo, peraí, realmente 2 mais 2 é 4. Então não, eu tenho plena fé de que 2 mais 2 é 4. A fé, quando ela significa, fica sinônimo de certeza, ela começa a ter um sentido profundo em nossa vida. Agora, para a fé significar certeza, o homem tem que buscar os seus meios, tem que sair do torvelinho aí das opiniões dos outros. Às vezes você pega assim, a opinião dos outros para você ter uma base de comparação, mas você vai formar a sua opinião e a sua opinião vai ser sempre pessoal. E vai ser intransferível, isso é que é interessante. Porque algumas vezes, por exemplo, as pessoas viraram para mim, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante, né, de um pastor evangélico que uma vez veio conversar comigo, eu falei para ele, né, de algumas experiências que eu tinha com espíritos, que eram poucas, mas que eram significativas para poder entender, né, e até aceitar a doutrina espírita. E ele falou para mim assim, né, ele falou, ele botou na cabeça dele que toda experiência, quando é negativa, vem do demônio, e quando a experiência é boa, vem do Espírito Santo. E eu falei para ele, olha, não adianta dizer para mim que todos os espíritos que se comunicam são maus, porque alguns são muito bons e se preocupam comigo, porque quando eu estou prestes a fazer alguma coisa errada, eles mandam os sinais dele de alguma maneira para que eu entenda e decida, assuma a responsabilidade, através do meu livre-arbítrio, de praticar aquilo ou não. Então eu sei que eles não são todos maus. Essa experiência pessoal, por exemplo, é uma experiência que ninguém tira. A pessoa pode vir com
uma página aí do Velho Testamento, como comumente se faz, olha aqui e tal, querer provar, falando, gente, mas é uma vivência minha, né? Não tem como, é a mesma coisa que você está enxergando que essa imagem que está aqui é do Bezerra de Menezes, alguém falar por conta da barba é de uma outra pessoa. Não, eu sei que eu tenho certeza que é do Bezerra de Menezes, né? Até porque o meu grande amigo, quando fez essa arte, né, ele fez o Bezerra de Menezes. Então o que acontece é a fé ela começa a ter sentido para a gente quando ela vai se aproximar definitivamente da certeza. Então, quando você consegue encontrar o ponto exato da aliança da ciência e a religião, você começar a olhar tudo aquilo que tem na religião e falar, peraí, como é que eu provo cientificamente isso? Não consegui provar, eu acabo não dando assim, ou dando atenção e deixando na manga ali, deixando na stand-by até o que eu consiga provar, e dando mais valor até aquelas que eu consegui provar mesmo, né? Aquela doutrina espírita, por exemplo, é assim, né? Tem tanta coisa que com o tempo eu fui provando, né? Eu já tinha, antes de conhecer a doutrina espírita também, né? a experiência, que tem outras coisas, por exemplo, fala-se em vida em outros planetas, eu fico pensando assim, não tem como, pela lógica, ser de outra maneira. Mas eu nunca tive contato com nenhum ser que chegou na minha frente e falou, sou de outro planeta. É um exemplo que eu estou dando. Então fica, por exemplo, por enquanto, naquele campo da fé que confia muito, mas ainda não tem certeza absoluta. Mas tem coisas que a gente tem certeza absoluta. Mas o texto aqui de hoje, Jesus ele fala que Simão ele permaneceu num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, né, o tempo todo que acontece com a gente, né? E o que acontece? Ele está querendo coisas para satisfação do corpo, tanto em matéria de alimentação, como em matéria de vestimenta, quanto em matéria de embelezamento. Ele está atrás da remuneração substanciosa. Todo mundo está querendo ganhar bom salário sem trabalhar muito. É assim que é aqui no nosso mundo, né? E consideração social, e ter uma vida social. E aqui o texto vem chamar simplesmente a atenção que faltou um elemento, e esse elemento é o elemento da fé. Por isso que todo aquele que está buscando, independente de onde esteja, qual seja a religião, está buscando, busca e achareis. Essa busca não é rápida, né? Aliás, tudo que vale a pena nesse mundo não se conquista de uma hora para outra. Então respeita a pessoa, mesmo que esteja em outro lugar, em qualquer lugar que ele esteja, está buscando, daqui a pouco ele vai achar o caminho certo para ele. Mas o primeiro passo para a gente é realmente entender, né, o que é que nós estamos fazendo por aqui, qual é o nosso papel, de onde a gente veio, o que é que nós somos de verdade. A doutrina espírita vem dizer para a gente simplesmente, nós somos espíritos. O espírito, a casa do espírito é todo o universo. O espírito mergulha aqui na matéria, passa um período aqui em experiência, daqui a pouco vai sair um dia da matéria, o que a matéria vai ficar, mas o que eu sou de verdade não é isso aqui, ó. Eu vou continuar a minha jornada. Aí o que vai adiantar alguém achar que a vida é uma só? Tal? Ele também não tá livre de estar da lei. Então o que acontece? A lei é para todos. Então ele vai continuar achando assim, um dia vai se decepcionar. Mas a verdade é essa. E aí tem gente que fala assim, mas não começa com o nascimento. Não, se começasse com o nascimento, a gente poderia cair no absurdo de achar que Deus é injusto, porque a diferença é tão grande, uns nascem tão inteligentes e outros não, um já nasce com qualidades morais muito grandes que o outro não tem, e principalmente pela diversidade toda do meio material em que nasce. Um nasce muito rico numa determinada raça, outro nasce muito pobre numa determinada raça. E que coisa é essa diferente? Por que se Deus é justo, por que não nasceria todos no mesmo lugar? Porque na verdade a gente já nasceu lá atrás e cada vez que a gente vem para a matéria é uma experiência diferente que a gente vai viver. Esse tipo de fé, né? Eu me lembro de uma frase de Allan Kardec que é marcante. A fé verdadeira é aquela que consegue encarar o ridículo dos homens em todas as fases da humanidade, né? Não estamos mais em época de fé cega, estamos em época de pesquisar, de estudar, né? Porque o Gilberto Gil uma vez falou, né? Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não, né? Na música Andar com Fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas nós não estamos mais nessa fase de mesmo a quem não tem fé. A gente está na fase agora de buscar realmente, né, entender o mecanismo do universo. E Emmanuel coloca isso aqui para a gente através desse versículo de Jesus, que isso é imprescindível para qualquer pessoa que queira entender por que nasceu e o que está fazendo aqui. Senão a pessoa vai viver o Deus dará, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre.